Nós somos criados por Deus, nós somos idealizados por Deus, gerados por Deus e fomos completos em Cristo Jesus. E Ele nos dá o privilégio de estarmos realizando aquilo que Ele nos chamou para realizar, vivendo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos os planos, os projetos de Deus para nós, nós vamos compreendendo o que Deus deseja para a nossa caminhada. Você precisa abrir as Escrituras e começar a encontrar nela as respostas que Deus tem para você. Meus amados, nós estamos caminhando na nossa jornada, como eu já falei agora há pouco. E essa primeira semana nós estudamos bastante nos capítulos do livro, lendo vários textos bíblicos acerca da nossa condição, de quem foi criado pelo Senhor, planejado por Ele, amado por Ele, o Senhor que nos ama, o Senhor que olha para nós, o Senhor que se importa conosco, o Senhor que está ao nosso lado. Vamos lembrar o versículo da semana? Vamos dar uma olhadinha? Cadê a nossa projeção? Isso, por favor, vamos lá? Vamos falar, esse foi o versículo da nossa semana, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer as boas obras de... Muito bem. Na verdade, esse era o desafio de termos memorizado esse versículo, Mas eu acho que muitos talvez não tenham conseguido, mas fica ainda aí o desafio para você. Para essa semana tem um novo versículo que daqui a pouco eu vou mostrar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós somos criados por Deus, nós somos idealizados por Deus, gerados por Deus e fomos completos em Cristo Jesus. E Ele nos dá o privilégio de estarmos realizando aquilo que Ele nos chamou para realizar, vivendo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E a nossa perspectiva nessa campanha de 40 dias, nessa jornada, é responder essa pergunta: para que estou aqui na terra? Nós estamos usando esse livro. Como eu falei, ainda tem alguns exemplares lá. Se por acaso você não conseguiu ainda, você pode passar lá e ver se tem um para você. Nós não temos mais como encomendar novos livros, já esgotou o que nós podíamos providenciar nesse período. Agora, caso você queira mais algum, até para dar para alguém, que eu sugiro você fazer desse livro um bom presente para muitas pessoas, você pode adquirir aí através da internet, através das lojas virtuais e chegar direto no seu endereço. Muito bem. Nós vamos essa semana e nas próximas tentar responder algumas perguntas. Essa semana, começando com hoje, nós vamos responder essa pergunta: qual será o alvo da sua vida? Qual é o alvo? Qual é o objetivo maior da sua vida? Na próxima semana nós vamos tentar responder a pergunta: com qual grupo você desenvolverá relacionamentos? Qual vai ser a sua escolha? Quem vai ser a sua família? Quem vai ser o seu grupo de comunhão, de relacionamento, para você desenvolver os seus relacionamentos? Depois nós vamos tentar responder qual será o caráter que você expressará. Ou seja, a Bíblia nos chama a termos o caráter de Cristo, sermos semelhantes a Ele. Então, nós vamos pensar sobre isso também. Nós vamos analisar o que a palavra de Deus nos fala e como podemos nos desenvolver nesse alinhamento com Jesus. Depois nós vamos pensar qual será a grande contribuição da sua vida. Ao final da sua vida, quando você olhar para trás, qual foi o seu serviço? O que você vai deixar de legado? O que você construiu com os dons e talentos que Deus deu a você? Com a sua história, o que vai ficar na caminhada? E por último, nós vamos tentar responder a essa pergunta: qual será a grande comunicação da sua vida? Qual é a mensagem que você vai deixar? Qual é a mensagem que você tem para comunicar às futuras gerações e à sua geração que está ao seu redor? Por isso, hoje nós vamos começar então pensando sobre esse aspecto. Eu e você fomos planejados para agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu e você fomos criados para agradar a Deus. É interessante que alguns anos atrás, no jornal de Chicago, nos Estados Unidos, um repórter, Mike Royko, ele escreveu uma história que aconteceu com um homem chamado Bill. Bill, ele era um homem que estava à procura de descobrir o propósito para a sua vida. E Bill, então, ele
resolveu viajar para a Índia, na perspectiva de entender e descobrir o propósito de Deus para o propósito de Deus não, mas o propósito da sua vida. E quando ele chegou lá e ele começou a viajar, ele viu uma rede de postos de gasolina chamado Chevron, da companhia de óleo Chevron, e ele viu que nesse posto tinha escrito lá: você vai viajar, pergunte para nós, né? E mais ou menos como um posto Ipiranga aqui no Brasil, né? Se você tem alguma dúvida, pergunte no posto Ipiranga. E aí, ele então, todo posto que ele passava, à medida que ele ia dirigindo, ele parava nesses postos e ele ia perguntando qual é o propósito da vida. E num posto, um frentista disse: eu sou novo aqui, não sei dizer. Num outro posto, o frentista disse: eu não vou muito à igreja, também não entendo muito dessas coisas. Num outro posto, um outro frentista disse: eu não sei, talvez seja ganhar dinheiro. Num outro posto, um frentista apenas deu uma piscada para ele, ele não entendeu muito bem porquê daquela piscada. Um belo dia, alguém da companhia fez contato com ele dizendo: sabemos que o Senhor tem passado nos nossos postos de combustível e tem feito perguntas que não estão sendo devidamente respondidas. Nós queremos sugerir que o Senhor envie para a direção da empresa. E ele então fez uma carta, e isso é fato verídico, gente. Ele fez uma carta para a direção dos postos Chevron, e ele perguntou: eu queria saber qual é o propósito da nossa vida. E aí passaram-se algumas semanas, ele recebeu uma correspondência em casa. E ele, animado, então pegou aquele envelope e foi tentar checar qual seria o propósito da sua vida. E quando ele abriu o envelope, o que você acha que tinha dentro do envelope? Tinha uma proposta para ele fazer um cartão de crédito. E aí ele ficou pasmado, porque aconteceu com ele o que acontece comigo e com você. Está procurando o propósito da sua vida no lugar errado. Está procurando o propósito da sua vida num posto de gasolina, está procurando o propósito da sua vida num livro de autoajuda, num clube, numa reunião de amigos, num seminário qualquer, numa palestra. Você precisa encontrar o propósito da sua vida no manual do fabricante. Nós falamos de um livro porque o pastor Rick Warren já fez o trabalho de pesquisa para nós, mas nós estamos nos remetendo ao que a palavra de Deus fala para nós. Palavra de Deus, é ela que tem as respostas. Aqui você vai conhecer a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos os planos, os projetos de Deus para nós, nós vamos compreendendo o que Deus deseja para a nossa caminhada. Então hoje nós vamos começar a ver o primeiro dos propósitos. Nós vamos nessa série pensar em 5 propósitos de Deus para a nossa existência. 5 propósitos de Deus. Nessa primeira semana nós vimos o amor de Deus ao nos criar, o seu favor conosco, o seu cuidado, o seu olhar carinhoso para nós. Agora nessa primeira semana, então, nessa segunda semana, nós vamos começar a ver o primeiro propósito. E a perspectiva desse primeiro propósito é justamente entender esse chamado da nossa criação para agradarmos a Deus. Então vamos ver Apocalipse 4:11. O texto de Apocalipse 4:11. Apagou ali a TV, por quê? Vê para mim aí, por favor. Vamos voltar aqui. Opa, perdão, aqui. Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas. Você pode repetir comigo? Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas. Você consegue entender que todas as coisas são todas as coisas? Todas as coisas são você, eu e você também. Toda a criação foi feita, foi realizada para o prazer de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já viu isso nas Escrituras? Que Deus criou você para o prazer dele? Se você tiver uma caneta, sublinhe na sua Bíblia: para teu prazer. A Bíblia diz que você foi criado para o prazer de Deus. Deus o fez para se alegrar com você. Deus o planejou para que, ao olhar para você, como um pai que olha o seu filho, como uma mãe que contempla o seu filho e se sente alegre, e se sente realizado em ver o seu filho fazendo algo, em ver o seu filho trabalhando, estudando, crescendo, às vezes até dormindo, e ao contemplar o filho, o coração do pai e da mãe se enche de alegria. A Bíblia diz que Deus também olha para nós e Ele se enche de prazer ao nos contemplar.
Nesta semana nós vamos tentar ver esse outro lado da moeda. Se por um lado Deus nos ama intensamente, o outro lado da moeda, Deus quer ser amado por você. Deus quer ser amado por mim. Ele quer que você lhe dê prazer. Quando Jesus estava andando, certo dia, ele encontrou um homem que lhe perguntou: Senhor, qual é o mais importante mandamento da Bíblia? Qual o mais importante mandamento da Bíblia? E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Este é o primeiro e maior mandamento. Primeiro e maior. Deus disse que se você não entender mais nada, se você talvez não conhecer mais nada, não fizer mais nada, você precisa fazer isso com a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você foi feito para amar a Deus. Você foi feito para amar a Deus. Quando a gente começa a entender isso, querido, a gente começa a perceber o valor que nós temos para o Senhor. E quando nós pensamos sobre esse amor a Deus, existe uma palavra que resume o que nós queremos dizer. E essa palavra é adoração. Porque adoração é conhecer e retribuir esse amor a Deus. Adoração é amar a Deus sobre todas as coisas. Adoração não é simplesmente cantar. Adoração não é simplesmente vir à igreja. Adoração não é simplesmente orar. Mas adoração é colocar Deus sobre tudo e todos. É colocar Deus em primeiro lugar. É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus intensa e plenamente. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Quando nós entendemos que todas as coisas são de Deus, são para Deus, são para a sua glória, para o seu louvor, para exaltar o seu nome, nós começamos a perceber e a compreender quão importante é a adoração. Vocês podem anotar: o meu primeiro propósito na vida é adorar a Deus. Esse é o seu primeiro objetivo, sua maior prioridade, é o propósito número 1 de sua vida. O primeiro propósito é adorar a Deus. Então, nessa jornada que nós estaremos aqui caminhando, a primeira coisa que eu quero chamar você a compreender, que dentre os cinco principais propósitos da minha e da sua existência, o primeiro deles é a adoração. Adorar ao Senhor. Só que quando nós falamos de adoração, nós temos às vezes alguma dificuldade para compreender o seu significado. Como é que você percebe que uma pessoa está adorando? Como é que você pensa sobre a adoração? Qual é a sua aparência? Às vezes você pensa que adorar é ficar levantando as mãos, é ficar contemplando. Ok, às vezes em momentos de adoração, de louvor, a gente levanta a mão, a gente tem o desejo de agarrar a Deus e dar um abraço nele. Maravilhoso. Mas a adoração vai além disso. A adoração é muito mais. Há muitas maneiras de se adorar a Deus. E há um texto na palavra de Deus que nos mostra isso com muita propriedade, como Deus espera isso de nós. É o texto de Romanos capítulo 12, que vai dizer assim: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. É interessante que Paulo ele vai resumir, e ele vai dizer que há uma verdadeira adoração. E se nós lermos esse texto de trás para frente, então nós vamos analisá-lo. Esta é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. Então, nós temos que oferecer algo a Deus. Vamos juntos? Me ajuda aqui? Nós temos que oferecer algo a Deus. O que é que nós temos que oferecer a Deus? A verdadeira adoração, ok? Então, vamos voltar um pouquinho agora. Agora, qual é essa verdadeira adoração? Diz aqui, ó: vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Essa é a verdadeira adoração, quando eu pego a minha vida e eu dedico ao Senhor, e eu ofereço a minha vida ao Senhor, como um sacrifício vivo. Um sacrifício, ele era colocado no altar, e ele era imolado, ele era morto no altar, em adoração a Deus. Agora eu coloco a minha vida diante de Deus, e digo: Senhor, a partir de agora, eu sou teu, eu me ofereço a ti plenamente. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a verdadeira adoração. Mas como é que isso é possível? Por que isso é possível? Porque há uma grande misericórdia divina, um grande amor de Deus por mim primeiro. Então, porque Deus me amou primeiro, porque Deus se importou comigo primeiro, Ele diz para mim assim: agora vem e me devolve esse amor e me ama também. Vem e dedica a sua vida para mim. Vem e oferece a sua vida para mim. Oferecer é uma oferta. Adoração é uma oferta de adoração ao Senhor. Mas existem duas coisas que são importantes de nós refletirmos. Primeiro, a adoração é a minha resposta a esse amor a Deus. A adoração é a resposta que eu dou, porque Deus me ama primeiro. Deus nos amou primeiro, por causa da grande misericórdia com que Deus nos amou, é o que Paulo está dizendo. Nós devolvemos a adoração. Ele nos criou, nos salvou, nos perdoou, nos abençoa, nos protege, faz tudo isso. E Ele diz: então agora vem e me adora. É a nossa resposta. Mas a adoração também é bem próximo, bem parecido, é uma retribuição. Eu não apenas respondo algo que Deus está fazendo, mas eu dou algo a Deus também. Eu dou algo a mais. Eu dou a minha vida, eu dou a minha força, eu dou o meu trabalho, eu dou o meu coração como um presente de adoração ao Senhor. Toda vez que você devolve alguma coisa que Deus, para Deus, você está adorando. E isso traz prazer ao coração de Deus. Quando seus filhos, queridos, seus filhos, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, por favor. Pai e mãe, olha aí, quanto pai, quanta mãe aqui. Quando seu filho retribui em gratidão algo a você, como é que fica o seu coração? Quando seu filho chega para você, ainda mais quando eles são pequenos, e diz: mamãe, muito obrigado, e te dá aquele abraço gostoso, como é que você se sente? Você se derrete todo, né? Aí ele aproveita e pede outra coisa. Não é assim? Pois é, então, a Bíblia está nos mostrando que Deus quer ter esse tipo de prazer. Mas aí vem a pergunta: o que eu devo oferecer? O que posso oferecer a um Deus que tem tudo? O que eu posso oferecer a um Deus que tem tudo? Às vezes a gente acha difícil dar presente a algumas pessoas no aniversário ou no Natal, porque são amigos nossos, são familiares que são bem-sucedidos, já tem tanto, que a gente fica assim: o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Não é assim? A gente às vezes não fica com esse sentimento. Agora imagina para Deus, que é o Senhor que nos criou, que nos fez todas as coisas, que criou todas as coisas e tem todas as coisas. O que eu posso dar a Deus? O meu amor, o seu amor. Quando eu entendo isso, eu começo a dar a Deus o meu amor. E é interessante que Deus vai mostrar como que Ele espera receber de nós. E isso Ele vai mostrar em Marcos capítulo 12, versículo 30, que é o versículo dessa semana, que eu espero que a gente memorize, que a gente faça o dever de casa, né? Tem uma turma aí que está ficando preguiçosa, fica esperando o áudio do livro no grupo. Eu quero dizer para você o seguinte, que o áudio é uma ajuda, tá certo? O áudio é um complemento, o áudio é um plus, né? Para você pegar uma condução, você pode ir ouvindo, você pode, né, no carro, botar lá para ouvir, mas você precisa estudar. Então você não vai estudar só ouvindo o áudio. Você tem que parar, pegar o livro, ler, ver a Bíblia, ver os textos. É um exercício, querido. Eu estou desafiando você para durante 40 dias fazer esse exercício. Eu sei que não é fácil, porque eu estou fazendo o exercício antes de você. Eu estou uma semana na sua frente fazendo o exercício. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes o dia passa, quando eu vejo já é de noite, eu tenho que ler o capítulo, tenho que fazer as anotações, tenho que prestar atenção no que está acontecendo, tenho que preparar a mensagem do domingo, tenho que botar alguma coisa lá no grupo para você, tenho que botar o áudio, porque tem gente aí que está esperando, se não tem áudio, não quer ler o livro. Não. Mas o versículo, nós temos que fazer o exercício para memorizar. Então vamos falar juntos aqui o versículo dessa semana? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é fácil, né, gente? Esse versículo é fácil. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Coração, alma, entendimento e forças. Acabou. Decorou o versículo, né? Muito bem, o que Deus está falando nesse texto para nós? O que Ele está mostrando para nós? Ele está mostrando que existem 3 modos pelos quais Deus quer que eu o ame. 3 modos que Ele quer que eu o adore, que eu mostre esse amor que eu posso devolver a Ele. Primeiro, Deus está dizendo que eu preciso amá-lo intelectualmente, com todo o meu entendimento. Ame ao Senhor com o seu entendimento. Em outras palavras, Ele está dizendo: ei, eu quero que você me conheça, eu quero que você estude a minha palavra, eu quero que você entenda o que está fazendo. Muitas religiões dizem: esvazie a mente, fique zen. Não, Deus diz ao contrário. Deus diz: pense, porque você vai aprender de mim. Eu tenho coisas a te ensinar, eu tenho coisas a falar a você. Segundo, Deus quer que você o ame apaixonadamente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Coração e alma na Bíblia tem 2 significados importantíssimos. O coração era o centro das decisões e a alma o centro das emoções. Então, coração e alma é o ser interior, vamos dizer assim, o ser de onde vem a paixão, de onde vem as emoções, de onde vem a vontade de adorar. Então, o que Deus está dizendo é que Ele quer que nós amemos a Ele com vontade, com paixão, não por obrigação, não porque alguém obriga, mas porque nós queremos. O nosso coração anseia por esse encontro com Deus. Em terceiro lugar, Ele vai dizer que nós devemos amá-lo de modo prático, quando Ele diz que nós devemos amá-lo com todas as nossas forças. Isso é tão interessante, querido, que quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que, apesar de Deus ser esse Deus criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas e que tem todas as coisas, de alguma forma, nesse texto bíblico que eu acabei de ler, fica implícito, indiretamente, que tem algumas coisas que Deus não tem se eu não der para Ele. Você já parou para meditar nisso? Parece estranho a gente falar assim, né? Ué, tem alguma coisa que Deus não tem se eu não der para Ele? Tem. Por exemplo, quando Ele diz amar com todo o nosso coração, Deus não tem o meu amor, a minha paixão, o meu afeto, se eu não der para Ele. Quando Ele diz amar com toda a minha mente, Deus não tem a minha atenção, a minha mente, o meu foco nele, se eu não colocar esse foco nele. Deus não tem as minhas habilidades, as minhas mãos, se eu não der a Ele. Porque isso é amar a Deus com todas as minhas forças. Então eu vou repetir: Ele não tem a sua atenção, a menos que você a dê a Ele. Se você não der atenção para Deus, Deus não vai ter a sua atenção. Ele vai até usar coisas para chamar a sua atenção. E enquanto você não entender que é Ele, você vai ficar às vezes penando, porque Ele está dizendo: ei, olhe para mim. Ontem eu estou terminando de ler um livro sobre oração, do pastor Tim Keller, e ontem eu li um trecho que ele cita C.S. Lewis, quando C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, às vezes, Deus está apertando você de todos os lados para chamar a sua atenção. Mas Deus não tem a sua atenção enquanto você não der para Ele. Entendeu? Deus não tem seu afeto, a menos que você o dê. Isso é amar a Deus com seu coração e alma. E Deus não tem suas habilidades, a menos que você as dê a Ele. Isso é amar a Deus com todas as suas forças. E sabe o que é bacana, querido? Na verdade, tudo isso que Deus espera que nós estejamos dando a Ele, Ele é que nos deu. Porque foi Deus quem nos deu a capacidade de atenção, de entendimento, de foco. Foi Deus quem nos deu a capacidade de ter afeto, de amar, de nos apaixonarmos. Foi Deus quem nos deu habilidades e forças. Então, na verdade, toda vez que você tomar as coisas que Deus lhe deu e devolvê-las a Ele, isso, meus queridos, é o ponto central da adoração. Esse é o ponto central da adoração. Quando eu pego o que Deus tem me dado, que eu tenho vivido, e eu coloco tudo em primeiro lugar por Ele e para
Ele. Quando eu faço isso, eu estou exaltando Deus sobre todas as coisas. Então vamos ver detalhadamente um pouquinho mais essas três coisas, né, que eu acabei de citar. Primeiro, adoração é focalizar minha atenção em Deus. Vamos repetir? Adoração é focalizar minha atenção em Deus. Primeira coisa que esse texto está dizendo para nós é isso. Nós precisamos focalizar a nossa atenção em Deus. Isso requer energia, requer esforço, não é fácil. É muito comum nós fazermos orações no piloto automático. Vamos almoçar, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é assim? É muito fácil a gente fazer uma oração automática de manhã, quando a gente acorda. Ah, Senhor, me ajuda nesse dia. Ou então quando vai dormir, Senhor, obrigado por esse dia. E pronto. A gente não coloca a mente no Senhor, a gente não busca Ele. Mas eu quero dizer para você, precisamos de energia e atenção para focalizar em Deus. Olha esse texto aqui da palavra de Deus no Salmo 139, 1 e 3. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Uau! Isso é tremendo, querido. A Bíblia está dizendo que Deus sabe tudo o que eu faço. Deus focaliza a atenção dele em mim. Deus focaliza a atenção dele em você. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você está fazendo quando você está trabalhando, e Deus sabe o que você está fazendo quando você está descansando. É interessantíssimo. Deus presta atenção constantemente em você, Ele nunca tira os olhos de você, Ele nunca para de pensar em você, porque Ele criou você para amá-lo. Ele se importa com você. Ele está atento a você. Você não está sozinho, querido. Você não está desamparado. Você não está perdido. E essa atenção de Deus é uma manifestação do seu amor por nós. Quantos homens, às vezes, é muito comum isso entre os homens, homens comentam, eu não entendo, por que a minha mulher reclama tanto, que eu não a amo, eu faço tudo por ela, eu compro coisas, eu ajudo em casa, eu dou presentes, eu dou presente para meus filhos, e eles estão reclamando que eu não dou atenção, que eu não amo. Geralmente isso acontece, querido, porque você não está dando atenção, você não está dando tempo de qualidade, você não está junto, você não está lado a lado dessa pessoa. Agora, a Bíblia diz que Deus nos ama com amor eterno, e Ele sempre se concentra em nós. Não é como um amor de paixonite, que a gente às vezes, né, na juventude, no início dos namoros, você se apaixona por alguém, e aí você fica pensando na pessoa o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, aí está morrendo de amores, passou 6 meses, já nem lembra que a pessoa existe mais. Não, o amor de Deus é eterno, é perene, é constante. Deus, Ele está olhando para nós, Ele se concentra em nós, e Ele nos diz, olhe para mim, porque eu me importo com você. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Nós temos que decidir no que vamos focalizar a nossa atenção. Onde vamos colocar a nossa mente. Temos que escolher isso. Temos que tomar uma decisão. Só que nós, como seres humanos, temos geralmente 2 coisas que tiram o nosso foco e a nossa atenção de Deus. A primeira, nós somos autocentrados por natureza. Nós só pensamos em nós só pensamos nos nossos valores, nas nossas escolhas, nos nossos desejos. E segundo, vivemos em uma cultura autocentralizada, onde as pessoas só estão preocupadas com aqui e agora, com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas que estão fazendo. E nós precisamos entender, querido, o que diz Romanos capítulo 8, versículo 7. Focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar em Deus. Qualquer pessoa completamente concentrada em si ignora Deus e acaba pensando mais em si mesma do que em Deus. Essa é a nova tradução do texto de Romanos 8, versículo 7. Temos então que decidir focar em Deus. Depois, se nós continuarmos analisando a palavra de Deus, voltamos ao capítulo 12 de Romanos 12, versículo 2, que ele diz, não se tornem
tão bem ajustados à sua cultura. Ou, em outras traduções, não se amoldem a esse mundo, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Nós temos que escolher, querido, parar de pensar sobre determinadas coisas e começar a pensar em Deus. Começar a pensar em Deus. Ouvir a sua voz. Agora vem a pergunta, né? Como focalizar em Deus? Como nós vamos conseguir manter a nossa atenção e o nosso coração focados em Deus? A nossa mente focada em Deus. Primeiro, querido, eu quero dizer para você, você precisa estabelecer um tempo diário com Deus. Você precisa estabelecer um tempo diário com Deus. E em segundo lugar, você precisa desenvolver uma conversação constante com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não vai pensar em Deus, você não vai pensar nas coisas de Deus, se você não tirar pelo menos um pequeno tempo do seu dia para refletir sobre a palavra de Deus para você. Você precisa desenvolver o hábito, e aí é um exercício, de pelo menos alguns minutos por dia, você parar, pegar a Bíblia, ler e fazer a pergunta importante que nós temos que fazer diante de todo o texto bíblico: o que Deus está falando para mim neste texto? Qual é a verdade de Deus para o meu coração nesta passagem? O que eu preciso mudar a partir do que eu estou lendo nesta passagem? Querido, se a sua Bíblia ficar fechada a semana inteira, você não vai ouvir Deus. Tem muita gente que está achando que está ouvindo Deus, mas está ouvindo as suas emoções, está ouvindo os seus pensamentos humanos, carnais, pessoais, autocentrados. Você precisa abrir as Escrituras e começar a encontrar nela as respostas que Deus tem para você. E à medida que você fala com Deus na oração e você ouve a Deus pela palavra, você começa a desenvolver esse segundo ponto que está ali, uma conversação com Deus. Como adorar a Deus com a sua mente? Nós estamos nesse ponto. Lembra? Eu estou falando do primeiro ponto. Adorar a Deus com o nosso entendimento. Como você vai conseguir adorar a Deus com o seu entendimento se você não estudar sobre Deus? Se você não ler sobre Ele? Se você não ler o que Ele tem para você? Se você não ouvir o que Ele tem para você? Você precisa abrir as Escrituras, porque nelas você tem as respostas. Então, querido, isso é uma decisão que você precisa fazer. Para você ser um adorador e para você viver de modo a agradar a Deus, você precisa abrir as Escrituras e você precisa conhecer as verdades de Deus. Porque senão você vai começar a falar com Deus sobre os seus sentimentos, sobre os seus achismos. Mas quando é que você vai falar com Deus a respeito dos desafios que a palavra dele tem para você? Quando ele te confronta na palavra e te chama a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, a um comprometimento. Eu estava vendo um pastor que trabalha com muitos jovens, ele estava falando um dia desses, ele estava dizendo, nós temos que parar, falando em relação à juventude, ele disse, nós temos que parar de fazer shows pirotécnicos nas igrejas para atrair os jovens. Nós temos que levar os jovens a conhecer Deus através da palavra. Porque quando o jovem conhecer Deus através da palavra, ele vai para Deus, ele não vai para o show. Não estou dizendo que o culto não possa ter uma roupagem mais jovem, uma cara mais jovem, mais alegre, mais animada. Eu estou dizendo é que seja o jovem, seja o idoso, seja o homem, seja a mulher, nós precisamos conhecer esse Deus que nós estamos dizendo, Deus, eu te amo. Para quem você está falando isso? Quais são os planos desse Deus para a sua vida? Quais são os objetivos que Ele tem para o seu coração? Se você não estudar essa palavra, você não vai ter o seu coração focado e você não vai conseguir com entendimento adorar a esse Senhor. E aí, à medida que você começa esse hábito, você vai ler a Bíblia e isso vai ficar na tua mente. E durante o dia você vai refletir, você vai meditar. E aí então você vai conseguir adorar sempre a Deus.
em todo tempo, em todo lugar. Você vai conseguir estar nessa conversação, nesse diálogo, ouvindo Deus e experimentando Ele. Pense nele durante todo o dia. Você precisa decidir fazer isso. Isso não vai ser automático, querido. Tem gente que quer se manter na relação com Deus com a mensagem do domingo. Ouve uma pregação no domingo, acha ótimo e quer que ela mantenha você bem a semana inteira. Não, você tem que comer todo dia. Imagina se você comesse 10 pratos de comida no domingo e não comesse mais nada a semana toda. Como é que você ia chegar na quinta-feira? Você ia chegar mal, não ia? É a mesma coisa com Deus. Você tem que se alimentar e conhecer e pensar e refletir diariamente. Mas como nós falamos já, além do entendimento para adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus como uma expressão de afeto. Então, você pode repetir comigo? A adoração é expressar o meu afeto a Deus. Lembra, nós estamos no mesmo texto que diz que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, entendimento e todas as nossas forças. Já falei do entendimento, agora vamos falar do coração e da alma. Expressar meu afeto, isso é amar a Deus com todo o coração e com toda a alma. Isso é meio difícil para alguns, porque tem gente aqui que nunca recebeu afeto. Tem gente aqui que não sabe o que é afeto, não sabe o que é um abraço carinhoso, não sabe dizer eu te amo. Tem gente que tem tanta dificuldade de olhar no olho do marido ou da esposa e dizer eu te amo, porque não foi acostumado a fazer isso. Ou de um irmão, quando está na igreja, o irmão vem dar um abraço, fica todo desajeitado. Tem gente que fica com raiva quando o pastor pede para cumprimentar no culto, porque ele se sente mal, né? Está duro. Mas eu já falei isso aqui muitas vezes, querido, quando a gente pede aqui, porque tem pessoas aqui que talvez esse seja o único abraço da semana. É precioso demais nós podemos olhar para o nosso irmão e dizer, você é precioso para mim, meu irmão. Você é precioso para mim. Mas quando nós vamos adorar a Deus, às vezes nós temos dificuldade de dizer para Deus, eu te amo, Deus. Eu te amo. Talvez a primeira vez que você teve que dizer eu te amo para alguém, você deve ter morrido de medo, um frio no estômago, mãos suando. Mas com Deus você não precisa se preocupar, porque Ele assumiu o risco primeiro. Ele te amou primeiro. Você pode repetir isso comigo? Deus me amou primeiro. Você entende isso? Você crê nisso, querido? Ele amou você primeiro. Ele falou antes para você, eu te amo. Ele falou antes para você, eu me importo com você. Mesmo quando você não sabia disso, Deus já amava você. Mesmo antes de você descobrir o amor de Deus manifesto na cruz, em Cristo Jesus, Deus já amava você e mandou Jesus morrer na cruz no seu lugar. E Ele muitas vezes nas Escrituras já mostrou esse amor. Olha o que diz 1 João 4,19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, querido, nós não teríamos amor para amá-lo. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós conseguimos amar. Há muitas religiões que têm um Deus bravo, tirano, onde você tem que apaziguá-lo. Você tem que evitar Deus, tem que correr dele, tem que sentir medo. Mas esse Deus não é o verdadeiro Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama você. Ele quer ser amado por você. Você já disse eu te amo para Deus? Você já teve essa experiência de dizer eu te amo? Olha o que o Senhor diz através do profeta Oséias. Tem gente que nem sabe que tem um livro de Oséias na Bíblia, né? Mas olha o que Deus diz através do profeta Oséias. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me conheça. Duas palavras lindas, amem e conheçam. Olha o que Deus está dizendo através do profeta Oséias. Ele quer que eu e você amemos a Ele e o conheçamos.
palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor. Conhecer o Senhor, estar com Ele. Se você cumprir isso, querido, você vai estar cumprindo o que há de mais importante na sua vida. E aqui, querido, preste bem atenção. Aqui há duas coisas importantíssimas. E se você guardar essas duas coisas essa noite, eu vou me dar por satisfeito de tudo que eu estou aqui falando. Mas essas duas coisas eu quero que você leve. Primeiro, a coisa mais importante que você pode aprender na vida é que Deus ama você. Então vamos fixar essa verdade? Repete comigo assim: a coisa mais importante que eu posso aprender é que Deus me ama. Agora fala mais forte para você ouvir você falando. A coisa mais importante que eu posso aprender é que Deus me ama. Eu quero que você guarde isso, querido. Se isso ainda não entrou no seu coração, eu oro para que o Espírito Santo faça entrar essa verdade no seu coração. Porque talvez você não se sinta amado. Você foi abandonado, você foi rejeitado, você não recebeu carinho, você se sente só. Mas eu quero nessa noite pedir ao Espírito Santo que cele esse amor no seu coração. E que você saia daqui sabendo que você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Mas há uma coisa mais importante que você precisa fazer. Se há a coisa mais importante que você precisa aprender, que é que você é amado por Deus, há a coisa mais importante que você precisa fazer na vida, que é amar a Deus. Então vamos também repetir: a coisa mais importante que eu preciso fazer é amar a Deus. Então guarda essas duas coisas, querido. A coisa mais importante que eu preciso aprender é que Deus me ama. Mas a coisa mais importante que eu preciso fazer é amar a Deus. Se você passar os seus dias, você pode conquistar muita coisa, trabalhar. Mas se você ao final do dia, você não tiver conhecido um pouco mais de Deus e não tiver amado a Deus um pouco mais, eu acho que você vai estar perdendo o seu dia. Eu quero desafiar você, querido, a partir de hoje, que cada dia seja um dia para você conhecer um pouco mais a Deus e para você amar um pouco mais a Deus. Porque quando você entender isso, você vai entender que o propósito de sua vida é conhecer e amar a Deus em primeiro lugar, antes de tudo o mais. Conhecer e amar a Deus é o que há de mais importante. Não desperdice o seu dia. O seu dia vai ser um erro se você passou o dia inteiro e não conheceu mais a Deus e não amou mais a Deus. Agora, quando você focaliza a sua atenção, estudando, aprendendo, conhecendo Deus, mostrando o seu amor, você vai estar crescendo nesse conhecimento de Deus, nesse afeto, nessa relação. Deus ama tanto você que Ele quer ser amado por você também. Imagina, tem casais aqui? Casal, marido e esposa? Tem aí? Levanta aí, os casais, marido e esposa. Tudo bem. Imagina, esposa, você está em casa e seu marido chega com um buquê de rosas. Você ia gostar? Sim ou não? Fica a dica aí, hein, maridos. Você ia gostar, não ia? Mas na hora de te entregar o buquê, ele dissesse assim: olha, amor, eu te trouxe esse buquê aqui porque todo mundo diz que tem que dar flor. Eu passei na rua, vi uns homens lá comprando flor, eu não sabia muito porquê, mas eu comprei. E estava barato também. Eu não sabia muito qual o valor disso, mas eu trouxe assim mesmo. Mas elas já estão meio murchinhas, mas
Eu não sei muito para que é isso, mas me disseram lá que era para eu trazer e dar para você. O que você ia achar de seu marido fazer isso com você? Você ia partir o buquê na cabeça dele, não ia? Você ia partir o buquê na cabeça dele. Eu quero usar esse exemplo tão grotesco para dizer da nossa relação com Deus, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está disposto a se colocar por inteiro diante de Deus, toma cuidado. Não adianta você chegar para mim aqui e dizer assim: tá bom, pastor, tem que adorar a Deus. Deus, eu te amo. Para e reveja a sua caminhada, reveja a sua vida, reveja a sua relação com Deus. Por favor, adoração não é só cantar, não é só um culto, mas em todo tempo, em todo instante. Deus não quer ritual, Deus não quer religião, Deus não quer regras e normas, Deus quer relacionamento. Entendeu? Deus quer que você declare o seu amor para Ele e mostre essa paixão intensa. E talvez você não saiba muito como fazer, e eu vou animar você a começar dizendo obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelas árvores, obrigado pelo sol, obrigado pelo ar puro, obrigado porque eu vivo, obrigado porque eu trabalho, obrigado porque eu estou aqui caminhando, obrigado porque eu tenho a minha família, obrigado porque eu tenho os meus filhos. Querido, quando a gente começa a lembrar de tudo que nós temos, e a gente começa a agradecer, e a gente começa a falar, nosso coração vai se enchendo de alegria, porque o próprio Deus começa a receber essa gratidão, e Ele começa a mostrar o amor dEle cada vez mais íntimo, e você tem um encontro de amor com Deus, um encontro de prazer, de intimidade, e não uma religião fria, seca, estéril, hipócrita, mas uma vida de relacionamento com Deus. E por último, querido, adoração é usar minhas habilidades para Deus. Vamos falar juntos? Adoração é usar as minhas habilidades para Deus. Isso é amar a Deus com todas as suas forças. Deus quer que nós o amemos com as nossas mentes, Ele quer que nós o amemos com o nosso coração e a nossa alma, mas Ele quer que nós o amemos com a nossa força, com as nossas atividades, com o nosso trabalho. Lá em casa a gente tem um bebezão chamado Aslan, é um labrador grandão, bonitão, nosso bebezão. A gente curte ele de montão em casa. Só que pela própria raça, o calor e tudo, ele solta muito pelo. E Miriam está sempre procurando manter em ordem as coisas. E um dia desses ela chegou em casa, ela estava trabalhando muito e eu tinha me arriscado a varrer. Você vai achar estranho de eu falar isso, porque lá em casa uma tarefa que eu realmente não ajudo muito é varrer dentro de casa. Eu sou péssimo nisso. Eu lavo louça, eu lavo quintal, eu cuido do cachorro, eu ajudo ela com tantas outras coisas, mas varrer casa me dá uma... Eu não gosto, né? Desculpa, mas eu não gosto. Mas nesse dia eu varri. Quando ela chegou do trabalho, que ela viu que eu tinha varrido a casa, ela falou assim: você varreu a casa? Aí eu falei... Foi quase isso. Aí eu falei: varri, amor, tentei dar uma ajeitada aí para adiantar para você. Ela: que prova de amor que você me deu hoje. Eu falei: opa, ganhei ponto. Isso é amar a Deus com todas as suas forças. Quantas vezes a gente fica dizendo que ama a esposa, ama o marido, mas não faz nada por ele, não faz nada por ela. Ama o filho, não faz nada pelo filho. O filho diz que ama o pai, mas não faz nada, não obedece. Eu lembro quando meus filhos eram menores, uma das coisas que eles costumavam me dizer quando eu ia brigar com eles, né, chamar atenção para alguma coisa, eles diziam assim: mas pai, eu te amo. Eu falei: eu sei que me ama, mas quem ama obedece. Eu acredito que você me ama, mas quem ama obedece. É interessante nós percebermos que a palavra de Deus nos diz em Colossenses, e a gente já está caminhando para a conclusão: o que vocês fizerem, vamos ler juntos, esse texto é poderoso. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não aos homens. O que vocês fizerem, não é algo que fizerem, é tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração,
como se estivessem servindo ao Senhor. Se você compreender esse versículo, querido, ele vai revolucionar a sua vida e você nunca mais será o mesmo. O que vocês fizerem, isso quer dizer qualquer coisa, façam de todo o coração. Então vejam bem que vocês não precisam ir para um monastério, para ficar dentro da igreja o tempo todo para adorar a Deus, mas na vida, no dia a dia, de segunda a segunda, onde você estiver, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então você está lá no seu trabalho, você vai consertar um equipamento, conserte como se o dono daquele equipamento fosse o Senhor. Você vai atender um chamado profissional, atenda como se você estivesse atendendo o chamado de Deus. Você vai consertar um carro, conserte como se o dono daquele carro fosse Deus. Você vai atender um paciente, atende como se você estivesse atendendo o próprio Senhor. Você vai arrumar uma casa, arrume como se estivesse arrumando para o Senhor morar. Quando a gente entende isso, querido, toda a nossa vida muda de significado. E aí olha aqui o que o Rick Warren vai dizer para nós: você só precisa mudar a pessoa para quem está trabalhando. Quando você mudar de patrão, seu trabalho muda para adoração. Você está enfadado do seu trabalho, seu chefe é chato, sua empresa é complicada, comece a entrar naquela empresa e dizer: Senhor, para a tua glória, eu vou dar o meu melhor, porque eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E quando isso começar a acontecer, querido, nós vamos começar a ter uma revolução de qualidade. Porque também, se é para o Senhor, tem que ser com zelo, tem que ser com integridade, tem que ser com honestidade, não dá espaço para corrupção, não dá espaço para o jeitinho, não dá espaço para o gatilho, não dá espaço para o orçamento fraudulento, ou você daria um orçamento fraudulento para o Senhor? E aí nós paramos de ter um evangelho nominal, de boca para fora, mas nós passamos a ter um evangelho que transforma a sociedade, porque transforma a minha vida, transforma a sua vida. E onde você está trabalhando, você é transformado e você começa a transformar o seu local de trabalho. Porque agora você não trabalha mais para o seu patrão, para a sua escola, para o seu quartel, para o seu comandante, para o seu chefe, mas você trabalha para o Senhor. E você começa a entender que a sua vida ela é 100% para o Senhor. Por isso que você é um adorador. Você adora o Senhor em todo o tempo. Não é só no domingo, querido. O domingo, quando nos reunimos numa adoração comunitária, numa celebração, num cantar, num levantar as mãos, num exaltar a Deus, é um tempo de renovo, é um tempo de carregar as baterias, é um tempo de liberdade, é um tempo que nós podemos focar intensamente em Deus. Mas na segunda, quando você está indo para o trabalho, vá pensando: eu estou indo dar o meu melhor para que o nome de Deus seja glorificado. Existe um escritor, eu me esqueci agora o nome dele, mas ele usa a expressão fazendo uma comparação do jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim e disse: lavre, cuide, proteja o jardim, zele por esse jardim. Esse autor ele vai dizer: agora o seu jardim, querido, é o seu balcão de negócios, é o seu local de trabalho. Se você trabalha, por exemplo, numa repartição pública que acredita-se há uma ideia propagada na nossa nação de lugar de mau atendimento, mas quando alguém chegar lá e você for atender, a pessoa tem que sair dizendo: uau, tem alguma coisa diferente naquela pessoa que me atendeu. Ele não sabe o que é, você não falou de Jesus, você nem disse que era crente, mas ele percebeu que ele foi cuidado diferente, ele foi respeitado, ele foi honrado como um indivíduo diferente, porque você cuidou dele, você honrou ele como se você estivesse fazendo para o Senhor. Imagina quando isso começar a se multiplicar em toda a nação, em todas as pessoas que são adoradores. Nós vamos ter uma mudança total. Mude o seu chefe, mude o seu patrão, e o seu trabalho vai virar a adoração. Pare de compartimentalizar a sua vida, uma vida de dicotomia, vida secular e vida cristã. Não, isso não existe. Você é o tempo todo um servo do Senhor. E onde você estiver, você leva a assinatura de Jesus com você. E o que Deus está dizendo é: eu quero que você me convide para estar em todas as áreas de sua vida. Eu quero estar envolvido em tudo. Convide-me para participar de tudo. Na vida não é o que você faz que importa, mas para quem o faz. Para quem você está fazendo todas as coisas?
Quem tem a primazia? Quem recebe a sua oferta? Olha o que diz Romanos 12:1. Vamos voltar então nesse texto. Pegue sua vida diária e comum, seu dormir, comer, trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. É o mesmo texto que nós já lemos, só que na paráfrase da mensagem. Pegue tudo que você faz, e coloque diante do Senhor como uma oferta. É o texto que eu li agora há pouco. Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua adoração. Todo trabalho se torna adoração. Não importa se você é açougueiro, padeiro, fabricante de velas, você pode fazer tudo para Deus. Quando você começar a dizer, vou fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Dissemos nesse texto, ele está dizendo, entregue tudo como uma oferta, porque a oferta é a essência da adoração. O ofertar a si mesmo, o ofertar o seu coração, o ofertar o seu tempo, a sua mente, as suas energias. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Coloque todo o seu coração, toda a sua alma naquilo, como se estivesse trabalhando para o Senhor. E existe essa frase que eu gosto muito, eu acho que ela é muito significativa. Você se torna o que você adora. Claro que ninguém está dizendo que você vai se tornar um Deus aqui, mas quanto mais você adorar o Senhor, quanto mais você colocar o seu coração nele, quanto mais você buscar a sua face, mais você vai ouvi-lo, mais você vai conhecê-lo, mais perto dele você vai estar, mais tratado você vai ser, mais transformado, mais a imagem de Cristo você vai refletir. Entende, querido? Então coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Você foi criado para agradar a Deus. E nós vamos encerrar essa reflexão, nós vamos encerrar o culto desta noite cantando uma canção, dizendo que não há outro nome, não há outro maior, não há ninguém mais importante, não há ninguém acima, não há ninguém que vai ter o primeiro lugar da minha vida ou da sua vida, senão o Senhor. Eu vou convidar você a ficar em pé, querido, nesse instante. Nós vamos cantar que não há outro nome, que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Mas eu quero convidar você a fazer isso agora com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma e com o seu corpo. Adore o Senhor nesse momento. Vamos encerrar esse culto, vamos usar esses minutos que nós temos para finalizar o nosso culto, a nossa reunião, porque o culto ele não finaliza, né? Acabamos de estudar aqui, nós vamos adorar o Senhor saindo daqui, dirigindo, cozinhando, trabalhando, estudando. Vamos continuar como adoradores, mas esse tempo aqui juntos, vamos fazer um tempo de olhar para o Senhor e dizer para Ele, Senhor, o Senhor é digno, o Senhor é o maior, o Senhor é o meu Deus. E se você ainda não tem essa convicção na alma, querido, hoje é dia para você declarar esse amor a Ele e dizer, Deus, eu quero te amar, eu quero te conhecer, eu quero experimentar o Senhor na minha vida. Então vamos cantar essa canção e vamos declarar isso a Deus nesse momento.
Jesus, o nome sobre todo o nome. É para Ele, querido. Toda a sua atenção, todo o seu afeto, todas as suas forças para Ele. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. O nosso Rei é o vencedor. Ele é o Senhor e Ele está contigo. Por isso, meu amado, levante essa cabeça. Marche, avance, trabalhe, estude, viva como alguém que é amado por Deus e foi feito, foi criado para agradar a Deus. Mude de patrão e o seu trabalho vai virar adoração. Que você saia daqui nesta noite, querido, lembrando que a coisa mais importante que você tem que aprender é que Deus ama você. E a coisa mais importante que você tem para fazer é amar a Deus. Então ame a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja nesta noite. Que o Senhor leve o teu povo em paz, debaixo da sua poderosa mão, para viver plenamente, para agradar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a focar a nossa atenção no Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar e a vivermos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Siga em paz, querido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.